PT. Na tribuna, vereador Lucas Carenhato. Uma hérnia de disco aqui que às vezes canta. Mas só queria tecer alguns comentários que acho importante nós deixar aqui para casa, né? O início da sessão tratou sobre a questão dos Estados Unidos. E muitas vezes eu ouvi aqui na casa colegas vereadores, não, o meu debate é só local, eu quero falar só da cidade, porque não tem nada a ver com isso. E nós temos muita relação, diretamente, especialmente a nossa cidade, como um polo metal-mecânico, o nosso estado e o nosso país. Eu sou professor, historiador, então eu acho... E claro, cada vereador avalia a sua fala e faz da forma como acha, né? Mas, apesar de ter discordância com a visão política de alguns vereadores em relação aos Estados Unidos, é importante nós compreendermos a relação que existe entre uma eleição numa potência mundial como é os Estados Unidos e a política externa, questões econômicas, acordos bilaterais, etc, etc. Né? A vereadora Gladys, eu tenho um grande carinho, minha amiga, sei da luta da vereadora Gladys como comunitarista, da sua atuação no passado um pouco mais distante com as gincanas do Desvio Risso, junto com o Rossini, né, a Chica e tantas outras lideranças lá do Risso, né? Mas para falar dos Estados Unidos, a gente precisaria de horas aqui para pensar em geopolítica, na formação nacional daquele país que é absolutamente diferente do nosso. E em relação a uma análise desse conceito de desenvolvimento e subdesenvolvimento, isso já é até rechaçado um pouco nas ciências sociais e ciências humanas, porque a ideia de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que considera única e exclusivamente o PIB e o IDH, ela já não dá mais conta, por exemplo, de compreender outras questões. Os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, mesmo sendo um país com IDH e PIB alto, assim como a China, para nós pensarmos nessas duas grandes potências mundiais, tem um grande número de pobreza. Né? Os Estados Unidos, sendo um país com IDH e PIB alto, por exemplo, não tem uma política pública de saúde. Então é só porque senão a gente pensa e vislumbra essa ideia, né, do desenvolvimento estadunidense, que fala por si só e é um limite que a gente precisa considerar. Fora essa visão de esquerda e de direita que não se aplica aos Estados Unidos. Porque quem acha que a Kamala é comunista é talvez os mesmos que acham que o vereador Bressan é petista. Porque eu vivi para ver isso aqui na Câmara. Eu vi um card, o Bressan e o Velocino estavam num card com a estrela do PT. Talvez, e nenhum dos dois é, bem pelo contrário. Então é só para a gente pensar que, para falar de política e de divisão, a gente tem que entender. Mas não é, Velocino, isso não aconteceu aqui em Caxias do Sul. Não é, tem um cara conservador. Mas daí a gente, porque é de esquerda, porque não é. A Kamala, várias questões. Eu sou crítico em várias questões. Até porque a Kamala, do ponto de vista econômico, ela é uma mulher liberal. Eu diverjo disso. Tenho total divergência. Do ponto de vista da política externa em relação à faixa de Gaza, eu tenho divergência. Então é uma outra correlação de força. E às vezes a gente quer pensar um pouco aqui aplicando a lógica do Brasil e não dá certo para os Estados Unidos. Por uma outra formação, por uma outra defesa. Então acho que a gente tem que ir devagar com andor em relação a isso. Até porque... se a gente considerar, por exemplo, a visão que o presidente Trump tem com a Ucrânia, vários de vocês vão ter divergência com ele. O desfecho do conflito na Ucrânia, por exemplo, pelo que eu ouvi vários dos colegas da direita aqui falar, então há de se pensar um pouco mais racionalmente para tratar desses assuntos. A minha divergência, e eu como um caxiense aqui, né, um ignóbil vereador desse parlamento, a divergência que eu tenho em relação
com o que o Trump representa nos Estados Unidos, que é muito parecido com o que o Bolsonaro representa aqui no Brasil, é uma questão de humanidade, de futuro da humanidade, de sustentabilidade, de Estado democrático de direito e uma série de outras questões. Que, por exemplo, na eleição do Brasil em 2022, não fizeram o Fernando Henrique Cardoso, um homem fundador do PSDB, ser de esquerda, quando ele abriu voto ao Lula. E muito menos me faz ser tucano ou da base do governo Adiló por ter tomado a decisão que tomei. Porque a nossa democracia é dessa forma, com limites, com problemas. Então eu só quis preambular sobre o tema de relações internacionais e com o ignóbil e esparso conhecimento que eu tenho, porque eu acho importante para que as questões não se tornem falas assim simplistas, não se coloquem como verdades. Eu ouvi o senhor vereador Scalco e concordo quase que integralmente com as suas colocações aqui sobre os problemas na cidade. Os problemas na cidade seguem. Os problemas na cidade seguem. O senhor apresentou a sua plataforma de governo. E eu quero dizer, presidente Marisol, vereador Bressan e vereador Felipe, que estão aqui compondo a mesa, que a política no Brasil atual, ela cada vez, o eleitorado, ele quer resposta. Eu ouvi o vereador Fiuza aqui, que antecedeu, né, dizendo, é uma questão da UPA, por exemplo. Com toda a responsabilidade, eu não sou alguém irresponsável em relação ao governo, mas ir lá na UPA e dizer para as pessoas que é um problema histórico, não resolve, por mais que a gente não tenha uma varinha de condom que vai lá e vai resolver em 50 dias, porque a gente sabe que não é assim. Mas as pessoas precisam de respostas efetivas. É por isso que nesse parlamento, em via de regra, quem é muito bege, quem é muito cinza, quem não toma posição, tem dificuldade de se reeleger. Claro, aqui eu estou com a devida vênia do Poder Executivo para o Legislativo. Mas eu conheço vários colegas vereadores aqui que são bons colegas, que têm trabalho nas suas áreas, mas que não tomam posição, e o eleitorado tem cada vez mais dificuldade com isso. E aqui eu cito 2 prefeitos, um de esquerda, vamos citar 3. Um de esquerda, um de centro e um de direita, mas que foram prefeitos eleitos no primeiro turno no Brasil. João Campos, do PSB em Recife, Eduardo Paes, do PSD no Rio de Janeiro, e Topázio, não sei o sobrenome, me ajudem aí, o Neto de Florianópolis, eu não sei o partido, mas ele é um cara da direita. 3 prefeitos que têm governos proativos. Se tu vê o João Campos, que é um gurizão, deve ser mais novo que eu, o cara faz educação, está inaugurando escola de educação infantil, sei lá, várias, o tamanho de Recife. O Eduardo Paes, com toda a complexidade no Rio de Janeiro, toda, e eu não estou fazendo nem juiz de mérito ideológico e nem outros. O cara entrega, o Topázio esse, tem várias diferenças ideológicas. O cara está nas redes sociais, está aqui o problema. Se conectam com a população, dialogam. Prefeitos que não fazem isso, e o recado fica inclusive para o nosso. E eu fui questionado, porque daquele meu lugarzinho ali, fiz oposição do primeiro e sigo na oposição. Vários eleitores, Lucas, mas tu era oposição a Adiló, como é que tá pedindo voto? É difícil a gente também responder isso. Pelo compromisso democrático, e fiz. Agora, prefeito, vereador Felipe, que não tem proatividade, que não se coloca, e eu considero o prefeito Adiló uma pessoa idônea, uma pessoa correta, e não estou falando isso, mas tem que responder os problemas. Não adianta titubear, não adianta justificar. Precisa responder. E às vezes não tem resposta. Às vezes tu tem que ir lá e dizer para a pessoa, olha, isso aqui vai demorar 6 meses. Eu me compadeço, mas dentro do prazo jurídico é em 6 meses que nós vamos vir aqui de novo. Agora, quando larga para o secretário, esse vereador Lucas Gil, que não é candidato, que não tem
às vezes, compromisso muito com o governo, as coisas vão se empurrando com a barriga. E o problema não é o Adiló ter ganhado com essa diferença esparsa de voto do vereador Schalco. O problema é a população ficar esperando melhorias. Então, eu espero que nos próximos 4 anos, as respostas para os problemas da cidade na plataforma do governo Adiló, que não foram as nossas, da candidata Denise, nem do governo Schalco, sejam dadas ouvindo a população e com a agilidade necessária. Porque do contrário, não vai ser o Adiló que não vai reeleger o sucessor. Vão ser 4 anos a mais de demora, de problemas e, por fim, de um governo que precisa organizar a base em interlocução com a Câmara de Vereadores. Porque foram 4 anos de problemas. Vereador Velocino, acho que o senhor foi o líder de governo que mais entregou consensos e possibilidades quando o senhor foi. E um governo precisa ter interlocução com a Câmara, com agilidade, conhecendo os pares, porque senão não avança, né? Porque senão tem projeto de lei que vem e não anda. E eu acho que nós vamos ter várias questões muito difíceis e complexas enquanto cidade para resolver no próximo período. Eu sempre que chamado, ouvido, vou contribuir. Obrigado, presidente Marisol.